Amados amigos, bom dia. Nossa alegria já externada ontem na cidade de Touros, pelo início da jornada, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de trazer a mensagem de Jesus, mas e refletir a vida sobre a ótica que o Espiritismo nos proporciona. Em geral, as religiões recordam de Jesus como sendo o homem dos milagres, multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, devolvendo a visão a um cego, fazendo o paralítico andar. Esse homem dos milagres, a atitude de devolver a saúde a alguém, é o que mais penetra na mentalidade comum, fazendo com que as pessoas continuem até os dias de agora, orando e rogando a Ele que lhe dê a saúde perdida. Porém, a doutrina espírita, sem causar nenhum demérito às tarefas que Jesus realizou de cura, se apoia numa própria frase que ele entregara à humanidade, quando ele dissera: eu não vim curar corpos, eu vim liberar consciências, eu vim curar almas. E isso implica que nós no Espiritismo temos o compromisso de destacar não o Senhor dos milagres, porém o profeta da educação. O profeta da educação, não da educação formal, não da educação das escolas, não da educação da simples instrução, mas da educação de profundidade, a educação que trabalha o caráter do ser. Até porque foi ele que começou a nos ensinar que a saúde afetiva do nosso organismo físico depende da saúde mental, emocional, moral da criatura. Sem estes elementos, o nosso organismo estará permanentemente adoecendo. Se este processo de integração nossa com as leis superiores da vida, nós seremos criaturas permanentemente em aflição. Aflição no sentido de atrito no nosso mundo interior. Aflição no sentido de falta de esperança. Aflição na ótica de como enfrentar as nossas provações, as nossas dores, as nossas dificuldades. Só uma criatura educada no campo da alma consegue encarar os seus desafios com uma compreensão que lhe dá a serenidade, a harmonia interior e a capacidade de não se desesperar diante das dores, dos conflitos, das amarguras e dos problemas que normalmente nós teremos que enfrentar. Enquanto a criatura se apega ao Senhor dos milagres, ela não faz a sua transformação interna, que é fundamental. Enquanto a humanidade e a cristandade estiver olhando Jesus pela ótica de que Ele é que vai nos dar a felicidade, a plenificação e a saúde, não entenderemos nada de Jesus. Estaremos ainda na periferia, na superfície da mensagem que Ele veio entregar à humanidade. A palavra dele foi uma palavra de conexão nossa para com a nossa natureza divina. Foi uma proposta de mostrar caminhos para onde nós deveríamos trilhar a fim de alcançar esse estado de saúde e de felicidade interior. Se nós não fizermos essa trilha, permaneceremos nas chamadas reencarnações repetitivas, indo e retornando à Terra apenas para repetir lições. Não é este o objetivo sagrado da existência. O objetivo sagrado da existência é emancipar cada um de nós, para que mais rapidamente nós venhamos a viver a vida do Espírito, não mais vinculada ao corpo material, mas vivendo um dia a vida integral de espíritos imortais. Então esta é a introdução que nós queríamos colocar. O nosso tema nesta manhã, aqui nesta casa, é o desafio de amar.
E aí muita gente diz, eu já ouvi falar muito sobre isso, sobre amor. Eu chego numa casa espírita e amor, vou na outra casa espírita e amor, chego na outra casa espírita você está sofrendo porque não ama, vai na outra casa espírita se não amar vai sofrer, quando chega na outra casa você só volta porque ama, quando chega vai voltar porque não amou. Como é que eu posso entender uma expressão tão desgastada para a mentalidade das pessoas? Quero primeiro ressalvar que só é desgastada porque nós não entendemos o que é o amor ainda. Por isso, porque a gente associa de maneira equivocada o que é o fenômeno do amor. Ora, me perdoe o que eu vou colocar aqui agora, porque não é muito habitual da gente falar de algumas coisas de ciência, né? A gente não tem hábito, a gente não tem cultura para isso. Mas como a gente vai pegando uma coisinha ali, outra coisinha acolá, a gente vai colocando para a gente refletir. Teve um homem chamado Dr. J. Lombard. Esse cara é um neurocientista dos mais admirados na atualidade. O que é um neurocientista? É aquele que estuda o cérebro humano e particularmente umas células que tem no nosso cérebro, os neurônios. Ok? Então é uma das ciências mais avançadas da atualidade. E esse cientista, o Dr. J. Lombard, ele foi levar a sua filhinha para o observatório astronômico para ver as estrelas, a projeção das estrelas. E quando ele estava lá, foi colocada uma fotografia, antes deles olharem o telescópio, foi colocada uma fotografia batida pelo telescópio Hubble. Esse telescópio fotografou mais de 100 bilhões de galáxias. Não é de estrelas, não. A galáxia é como a nossa, a Via Láctea. É um aglomerado de estrelas, planetas e tudo mais. Muito bem. A nossa galáxia tem mais de 200 bilhões de estrelas. Agora imagine que foi fotografado mais de 100 bilhões de galáxias no nosso universo conhecido. E aí foi projetada a fotografia tirada pelo Hubble. Colocou todas aquelas galáxias, uma coisa linda. E quando o Dr. J. Lombard estava vendo aquela fotografia, deu um estalo na mente dele. Qual foi o estalo que deu na mente dele? Ele é um estudioso do cérebro. E ao ver aquelas galáxias todas, ele percebeu que todas aquelas galáxias, todas aquelas estrelas estavam ligadas umas às outras com uma teia. E olha que coisa interessante. Olhando as galáxias, ele lembrou que o desenho das galáxias lembrava o desenho dos neurônios no cérebro. Porque tem, como é o desenho do neurônio? Tem o núcleo da célula e tem umas coisinhas que ligam uma a outra chamada dendrito. Tá certo? Desculpe essas coisas porque a gente não tem um hábito. Dendrito, que faz a ligação, as sinapses entre um neurônio e outro. E ele ficou perplexo porque ele nunca tinha pensado nisso. Tinha um padrão na natureza. E lá estava, as galáxias lá no infinito, com o mesmo desenho dos neurônios do nosso cérebro. Vocês devem ter visto na escola o desenho de um sistema solar. Por exemplo, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, os planetas do nosso sistema. Os átomos têm um desenho parecido, que tem o núcleo do átomo, que é a menor partículazinha que a gente conhece, e tem os elétrons, que parecem planetas em torno do núcleo do átomo. Então tem um padrão que se repete. Então quando o Dr. J. Lombard viu aquilo, ele ficou encantado. E ele então lembrou-se de um detalhe muito importante, estudado pela neurociência. Qual é o detalhe? Que existem algumas células do nosso cérebro, nos neurônios, que eles chamam de neurônios espelhos. O que são esses neurônios espelhos? Para que serve o espelho? Quem tem espelho em casa, serve para quê? Hã? Se olhar. Perfeito? Vocês são muito inteligentes. Olha como vocês são sábios. Quem tem espelho em casa é para se olhar. Muito bem. Por que esses neurônios têm o nome de neurônio espelho? Olha o que é que a ciência descobriu. É a ciência chegando em Jesus.
Prestem bem atenção. Os neurônios espelhos, eles servem para estimular na criatura humana uma coisa chamada empatia. O que é empatia? Alguém sabe definir? Se colocar no lugar do outro, se identificar com o outro, simpatizar com o outro. Quando você tem forte empatia com alguém, você pode inclusive captar o pensamento dele. Telepatia acontece muito com mães com os filhos. À distância, uma mãe pode perceber quando o filho está sofrendo, quando o filho está passando por um momento difícil. Ou então os cônjuges, marido e mulher que se amam, não esse que vive nas tapas, os que se amam, eles sentem de alguma forma o que o outro está sentindo. Isso é empatia. E isso é estimulado na biologia pelos neurônios espelhos. Aí o Dr. J. Lombard, que já estava de materialista, tornando-se espiritualista, a partir da sua mesma ciência, ficou deslumbrado ao entender aquilo que é colocado pelo Cristo, quando ele chegou à conclusão de que a conectividade. O que é conectividade? Deixa eu traduzir essa palavra bonita. Conectividade é conexão. O que é conexão? É quando se faz uma ponte de ligação entre uma coisa e outra. Por exemplo, se eu resolvesse criar aqui, botar uma madeira até onde está a oliveira ali, nos livros, eu fiz uma conexão, eu fiz uma ligação. Então, ele descobriu que tudo no universo é conexão. Portanto, quando Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós, explica para a gente, através da ciência, que de alguma maneira, sim, é verdade. Todo o poder grandioso que há no universo e na natureza está dentro da gente. E que a empatia é a nossa ligação sublime com a vida. É pelos neurônios espelhos que nós sentimos o outro e podemos sentir Deus. Porque os nossos neurônios estão organizados pela natureza. Olha só, gente, esse é o ponto importante. Nosso cérebro foi organizado pela natureza para procurar o divino, o sagrado. O nosso cérebro está dividido em duas partes: hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E tem um corpo caloso que junta os dois hemisférios, ok? Assim é o nosso cérebro. O lado direito, o hemisfério direito, é responsável por tudo aquilo que está relacionado à intuição, espiritualidade, criatividade, afeto, amor. Quando o Dr. J. Lombard observou que pesquisa científica comprovou que quando você está orando, a zona do cérebro mais ativada é o lado direito, estava confirmando que a evolução levou cada vez mais a gente a procurar Deus. A busca de Deus não é uma questão puramente religiosa, inventada pelos homens, não. É uma necessidade que a natureza organizou. E por que a natureza organizou a gente para procurar o divino? É porque o divino existe. Todas as vezes que nós quebramos essa conexão com o divino, com Deus, nós ficamos mais fracos. Observação muito interessante. À medida que você se distancia de Deus, à medida que você se distancia do que é sagrado, à medida que a gente se afasta da amorosidade, nós rompemos esta ligação, essa conexão que a natureza organizou. E ao romper essa conexão, a gente se torna mais fraco, mais irritado, mais nervoso, mais estressado, mais angustiado, mais temeroso, mais soturno, sorumbado, cadavérico, sepulcral, deprimido, tossido, irritante. Sobrou nada de mim agora. Muito bem. Aí eu pergunto a vocês, diante do que eu estou expondo,
Quem é o responsável pelas nossas próprias mazelas? Nós mesmos. Por quê? Olha o que é que se constatou a ciência. Quando você ora, você faz uma reconexão com Deus. Você retoma a ligação com o divino. Quando a gente medita no Evangelho de Jesus e quando a gente pratica a recomendação que está na Boa Nova, nós estabelecemos uma sensação de proximidade com Deus. E o nosso cérebro produz uma sensação de bem-estar, de leveza. Alguém aqui, quando ajudou uma outra pessoa, se sentiu feliz? Vocês se lembram? Não dá aquela sensação gostosa, né? Puxa, eu pude ajudar fulano. Não é bom? Alguém aqui, quando teve raiva de uma outra pessoa, se sentiu ruim? Também. Sabe por quê? A raiva não é um elemento constitutivo da nossa conexão com o divino. A raiva é uma reação instintiva nossa, criada pelo nosso livre-arbítrio, faz parte ainda do nosso estágio espiritual, mas não corresponde à harmonia. Quando eu estou com raiva, quando eu estou com ódio, eu não reflito nos meus neurônios espelho o que é divino. É por isso que todas as vezes que nós agimos contrários ao amor, a gente não reflete Deus. E ao não refletir Deus, a gente reflete inquietação, desarmonia, infelicidade e insatisfação. Se alguém disser aqui que quando estava descrente estava sentindo bem, vou ter que chamar de mentiroso. Se alguém disser que quando tem ódio fica feliz, vou ter que chamar de mentiroso. Porque a própria biologia faz com que você se sinta mal. Ninguém se sente bem guardando rancor. Todas as vezes que eu nutro, que eu me alimento do rancor e da mágoa, eu adoeço. Por que eu adoeço? Porque o rancor e a mágoa rompe a nossa conexão com Deus. E os meus neurônios espelhos vão refletir, quando eu estou com mágoa, ressentimento, ódio, meus neurônios espelhos vão refletir quem pensa e sente como eu. Vocês conhecem? Entenderam agora o que é sintonia? Aí depois eu queria tanto o doutor Bezerra de Menezes comigo. Mas fico nervoso, agitado, perturbado. É porque os neurônios espelhos nossos estão refletindo, se projetando e identificando, não com o divino, que é a nossa natureza, mas entrando em repercussão com outras almas, outras mentes, outros espíritos que pensam de maneira infeliz como a gente. Ficou claro, gente, essa colocação? Tudinho, disse tudinho. Todo mundo entendeu. Quem entendeu? Levante a mão, só para 3 metros. Quem entendeu? Não vou perguntar nada não. 99,9%. Perfeito. Então, olha, é a ciência explicando o Evangelho. Ou o Evangelho explicando para a ciência. Melhor colocando. O Evangelho explicando para a ciência a presença de Deus. É fantástico verificar que o Evangelho de Jesus não é atual. Quando alguém pergunta para mim, Fred, tu acha Jesus atual? Isso não. Jesus não é atual. Jesus ainda está no futuro da humanidade. Ele é mais do que atual. Porque a ciência vai confirmando toda a essência da amorosidade que Jesus veio propor à criatura humana. Quando a neurociência diz assim, se você pensa otimista, se você pensa positivo, suas células vibram de maneira diferente e na intimidade da sua célula vai partir informações tão positivas que é capaz de anular as coisas de doença que elas estavam predispostas a acontecer. O que é isso? O amor cobre multidão de pecados, gente. É a visão superior que o Espiritismo também fala. Karma não foi feito para ser curtido. Tem muito espírita curtindo karma por aí.
Fulano é o meu karma. Assim, há quanto tempo? Faz 60 anos que eu apanho dele. Meu Deus do céu, isso não é karma não. Isso é falta de respeito pessoal. Eu tenho um problema na barriga, e parece que eu tenho um caroço. Há quanto tempo? 25 anos, mas tenho medo de tirar. Mas é o meu karma, eu acho que na outra vida eu furei a barriga de muita gente. Não, isso não é karma não, é falta de cuidado consigo próprio. Porque ainda que esse caroço, esse tumor, apareceu aí por karma, por consequência de vidas passadas, hoje a nossa ciência já tira tumores com facilidade. Karma é dinâmico. A gente pode alterar essa palavra karma, que não é uma palavra espírita, é uma palavra oriental, que significa reação, causa e efeito. O Espiritismo vem mostrar que a vida é dinâmica. Se a gente fez alguma coisa errada, para onde o Espiritismo recorre para a gente vencer o karma? Jesus. Em que passagem? O amor cobre a multidão de pecados. Eu não preciso curtir sofrimento kármico para superar o karma. Basta, aí basta aí entre aspas, que eu ame, que eu sirva, que eu desenvolva o espelho de refletir as almas nobres e o divino. Se eu fizer assim, eu deixo de ser o carmento, como muitos espíritos vêm por aí com seu karma, carmento, e eu passo a nutrir um estado de felicidade. Veja, Oliveira, era para estar paralítico, cego, debilitado, com vários tumores, face aos crimes que ele cometeu em vidas passadas. Era para ser mutilado sem os braços, sofrer de tuberculose, ter ranceníase. Mas por que ele não teve nada disso? Porque ele é alegre, ele ama a doutrina que abraçou, ele faz progredir a sua companheira, porque ter um marido desse é para progredir rápido. Vocês entenderam? É o karma dela, Oliveira. Então, vocês compreenderam? É uma opção da gente. Qual é a opção que nós estamos fazendo para a nossa vida? Então, o nosso desafio é amar. O nosso desafio é aprender o amor. Amor se aprende, sim. E só se aprende a amar amando. Mas eu tenho medo de sofrer. Então já está sofrendo porque não ama. Porque o desafio de aprender a ciência de amar é nós acreditarmos que amando eu estou me aproximando do meu espelho referencial, que é Deus. E quando eu amo, eu começo a refletir até no meu cérebro a figura do Cristo. O Cristo educador, não o Cristo curador de corpos, mas o Cristo que remove a montanha da criatura a partir de que a criatura se incendeie com o sentimento da fé. Fé não é aquela coisa passiva que a gente acende uma vela. Senhor, com essa vela, meu anjo da guarda, fazer com que eu deixe de beber. Não adianta eu acender uma vela para deixar de beber se eu não me esforço para deixar de beber. Primeiro, porque anjo da guarda já tem luz, não precisa de luz de vela, tá? Embora a gente respeite e acredite nisso. Essa fé passiva, ela não promove a criatura. O que nos promove é a fé proativa, dinâmica, realizadora, de quem acredita. Mas eu devo ter sido uma peça tão ruim. Sim, se foi no passado. O mais importante é a sua versão de agora. É você no hoje. Se você hoje é melhor do que foi no passado, já foi uma conquista, já é uma evolução, já estamos desenvolvendo o nosso potencial divino. Viver o Evangelho não é uma questão de carregar o Evangelho nas nossas mãos, o Evangelho segundo o Espiritismo para onde a gente vai, não. Viver o Evangelho é aprender conosco mesmo, olhando para dentro de nós e descobrindo todo esse potencial que nós temos para modificar a nossa vida e daqueles que estão à nossa volta. As pessoas espelhos positivas, elas influenciam outras vidas, elas contagiam outras almas, porque o amor é mais contagioso que a catapora. O amor contagia mais,
do que sarampo. O amor contagia mais do que o ódio. Basta um coração que atinge a plenitude do amor e a sombra do ódio desaparece. Olha a força que há dentro da gente. Olha que poder magnífico brilha na intimidade da nossa alma. O reino que está em nós significa um poder divino que está em cada um de nós. Nós não aplicamos este poder divino porque o nosso atraso espiritual impede-nos de nos enxergar dessa maneira. Impede a nossa consciência de culpa, que está no inconsciente também, impede a gente acreditar que hoje eu sou uma outra pessoa. Eu não sou mais a mesma criatura. E pensar de maneira construtiva, para que as nossas conexões com o divino se processem. Ontem eu falava em touros sobre a parábola do filho pródigo, a volta do filho pródigo. E o Dr. Jay Lombard, este neurocientista que eu citei agora há pouco, ele apresentou-nos a parábola do filho pródigo através da ciência, ao mostrar o que é a história. Vocês sabem que parábola é uma história que não existiu, é um fato que não foi verdadeiro. É uma história criada por um educador para imprimir uma lição. Então, quando Jesus narrou a parábola do filho pródigo, ele criou a história, criou o fato. E a parábola diz que aquela pessoa que pediu ao seu pai a parte da sua herança e foi embora, ele rompeu a conexão com a família, com o seu pai. E foi dissipar a sua vida. Foi jogar a sua energia fora. Foi sentir todos os prazeres de uma vida animalizada. Aproveitou-se de todas as maneiras. Gastou todos os recursos que possuía para atingir o auge do prazer físico. Mas tudo aquilo que é matéria um dia passa. E só o que é da imortalidade permanece conosco. Então aquele jovem, triturado pelas doenças, totalmente destroçado pela angústia interior, sentindo falta de alimento e de bem-estar, roupas rasgadas, sem poder se alimentar, descalços, foi trabalhar alimentando os porcos das pessoas e comendo a comida dos porcos. Até que um dia, lá no abismo mais profundo, ele lembrou-se que tinha um pai. E retornou para a fazenda do pai. Lá chegando, o pai, quando divisou que o filho estava voltando, não esperou que ele chegasse. Foi ao encontro do filho. Esse é um dos momentos mais belos que existe na parábola. É que o pai não fica esperando o filho chegar. Ele, ao ver o filho distante, vai ao encontro dele. Vai ao encontro como quem diz, meu filho voltou. Abraçou, pediu que ele trouxesse a sandália, roupas novas, matou um boi maravilhoso, fez uma festa para cantar o retorno do filho aos seus braços de amorosidade. A nossa história é essa, nós somos os filhos pródigos. Nós somos os filhos pródigos. O pai da história é Deus. Por isso que quando a gente está cansado de sofrer, a gente chora. Por isso que na maior amargura, quando a gente lembra de Deus, a gente sente uma sensibilidade diferente. Por isso, quando a gente está passando por um momento muito difícil da nossa vida, a gente ora como jamais tinha orado. A gente abre o coração e nós sentimos uma resposta diferente dos céus à nossa amargura. Por quê? Porque naquele momento que a gente foi ao fundo do poço e que a gente recorreu ao Criador, nós nos reconectamos com Deus, fazemos de novo a ponte com o divino, retornamos aos seus braços, à volta do filho pródigo. Espiritualizar-se, evoluir, evangelizar-se é retornar a Deus. É a volta do filho pródigo. É a reconexão. É tornarmos de novo criaturas espelhos. Refletir Deus para os outros através do que nós somos. Refletir a divindade através do que nós vibramos. Refletir a luz da vida dentro de nós que existe. Jesus há mais de 2000 anos já havia dito: brilhe a vossa luz. Ele já estava dizendo aquilo que o Espiritismo nos repete nos dias de agora. Nós somos feitos de uma tessitura de luz.
A nossa natureza é luminosa. Quando alguém chega assim brigando, você sabe que as pessoas às vezes ficam entusiasmadas. Frederico, você é um iluminado. Eu disse, eu sou mesmo. E isso não é vaidade não, sabe por quê? Ser iluminado não é nada virtuoso, gente. Uma pessoa iluminada é quem recebe luz. Agora, se você é luminoso, aí vai incomodar. Porque luminoso é o que irradia a sua luz. E nós estamos aqui para buscar essa trajetória de se irradiar, de fazê-la brilhar. Todos nós somos iluminados. Quem é luminoso, o sol ou a lua? A lua. Errado, é o sol. O sol é quem tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. A lua é iluminada. Por enquanto a gente é lua. Mas um dia seremos sol. Essa é a coisa mais linda do mundo. Não só é quem. Um dia, e seremos quentes de amor, quentes de ternura, quentes de afetividade, quentes de fé. Teremos vida e vida em abundância. Porque a alma, quando se ilumina, se torna um rio cheio de abundância, de alimento, matando toda a sede e toda a fome. É aí que a vida espoante brilhará nos nossos olhos, no nosso sorriso, na nossa face. É por isso que eu sou muito otimista comigo mesmo. Eu não perco nunca a esperança, porque eu já sei que um dia eu me acenderei. Um dia eu serei sol. Irei iluminar a grande noite das minhas necessidades. Como vocês também se acenderão. Irão clarear a noite das provações. É assim que o consolo que desce dos céus não é um consolo vazio. É um consolo de prática. É um consolo de realidade. Falando da nossa essência. Falando do que nós somos. Jesus foi o neurocientista de há 2000 anos atrás. Jesus foi o neurolinguista de há 2000 anos atrás. Ao falar do nosso potencial de realização. E mostrou o caminho. O nosso grande desafio para que a gente se acenda, para que a gente brilhe, para que a gente supere as nossas dores, é viver o desafio de amar. Vivamos-lo. E nós estaremos caminhando para a felicidade. Muita paz. Que Deus nos abençoe.